Seja bem-vindo em mais uma aula desse módulo e nós vamos falar sobre posicionamento. Gente, sobre posicionamento. Eu adoro falar sobre posicionamento profissional, porque assim, no tempo, só para um resumo breve, mas no tempo que nós começamos, quando eu comecei com a Bruna, nós começamos a gerar material, foi algo muito espontâneo. Nós fomos nos desenvolvendo, né, Bru? Falando né, Bru, porque a Bru tá aqui do lado e vocês vão ter aula com ela também, então ela faz parte da equipe. Então, assim, nós fomos nos desenvolvendo e fomos entendendo para que caminho que nós deveríamos seguir. Então, nesse meio tempo que nós estamos passando para você, tudo que eu estou passando para você foi algo que eu vivi. Nós começamos trabalhando com casas pequenas, nós começamos perdidos, como talvez muitos de vocês estejam, e fomos nos desenvolvendo, investindo em conhecimento, investindo em cursos, para chegar onde nós chegamos hoje com grau de desenvolvimento alto, né? Chegamos hoje com recorrência em venda, enfim. Então, mas levou algum tempo, não foi da noite pro dia, tá? Isso é importante dizer. Mas posicionamento profissional eu acho muito bacana, porque todo mundo fala que é um bicho de sete cabeças, e não é um bicho de sete cabeças. O posicionamento, existe dois tipos de posicionamento, dois braços, né? O posicionamento e você se manter se posicionando. Nós já temos que já ter na cabeça disso, que eu vejo que muitas pessoas erram. É você se posicionar e não voltar. Você precisa, deixa eu usar um termo mais fácil, você não pode, você vai ter que se abdicar de muita coisa que você já fazia e entender que a partir do momento que você se posicionou, você não pode retroceder. Não que seja feio ou pelo julgo, mas não, quando você define que você quer trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar com Minha Casa e Minha Vida. E você coloca lá na sua bio assim, ó, eu sou especialista em Minha Casa e Minha Vida. Em algum momento você falar de casa de alto padrão, você está contradizendo, você consegue entender isso? Você está indo totalmente ao contrário do que você mesmo se dispôs a ser, entendeu? Então é muito importante, quando você fala que você é especialista em Minha Casa Minha Vida, você se posicione como especialista em Minha Casa Minha Vida. Você trabalhe, você mostre, você fale, você se porte, você se vista, você viva realmente aquilo. É muito engraçado quando nós falamos em posicionamento, mas nós não mantemos o posicionamento. Então é a mesma coisa eu falar para você que eu trabalho com alto padrão, mas amanhã eu estou vendendo Minha Casa Minha Vida. Você entende que bagunça um pouquinho a cabeça do próprio cliente? O posicionamento, gente, nada mais é que nós nos posicionarmos de uma maneira condizente com o que nós queremos vender para mostrar para o nosso cliente final o que nós queremos. Então, assim, eu quero trabalhar com alto padrão. Eu preciso agir como alto padrão para esse cliente meu agir de formas que eu falo, agir de maneira que eu falo assim, você se posicionar, tá bem relacionado, você tem restaurantes bons, você frequentar lugares bons, você está numa crescente, você entender o que é enfim, acabamento, você entender mais, se posicionar mais, entender mais sobre esse assunto, para o cliente, para você gerar isso para o cliente ver que você realmente entende, que você frequenta os mesmos lugares que eles, que você gerar uma empatia com esse cliente para ele comprar. Então são coisas, não sei se ficou difícil de você entender, mas são coisas que você precisa estar caminhando. Então o posicionamento nada mais é que você se posicionar, não é um bicho de sete cabeças, então é você se posicionar melhor e entender para quem você quer vender e condizer com o que você vive. Então eu quero trabalhar com alto padrão, então se posiciona como alto padrão, mas não retrocede, continua gerando conteúdo, gerando material, buscando mostrar para as pessoas o que você entende de um acabamento, enfim, de N processos do alto padrão, para te gerar uma autoridade e para aí sim esse cliente final gerar empatia com você e comprar de você. E tudo isso, Emílio, é do dia para a noite? Mas nunca, tá? Nunca. Então, assim, é você criando com um processo devagar, fazendo bons materiais, e lembra como pensar na aula anterior, ser empresário, você tem uma visão que você precisa ser um bom empresário, você precisa ter um marketing, um direcionamento, gerar um conteúdo decente, não é só colocar o celular ali e falar de qualquer maneira. Claro que comece com o que você tem, tá? Mas sempre buscando conhecimento para você ser uma pessoa melhor. Então, sobre posicionamento, é isso que eu tenho para falar para vocês.
Busque sempre se posicionar. Não é só saber se posicionar, mas busque entender o que é um posicionamento e busque entender para quem você quer vender. Qual é o cliente que você tem facilidade de conversar e de falar, de gerar empatia. Ah, Emílio, eu tenho facilidade de falar minha casa e minha vida, então se posiciona através disso, porque você tem muito potencial. Me posicionei como minha casa e minha vida, não tem por que eu querer trabalhar alto padrão, entende? Eu tenho que gerar conteúdo para minha casa e minha vida, eu tenho que trabalhar para minha casa e minha vida, fazer tudo em torno da minha casa e minha vida, e lembra sempre do empresário, buscando sempre os braços estar alinhados com o seu crescimento, tá bom? Espero que clareou um pouquinho mais sobre posicionamento, que nós vamos ter aulas aí melhores, mais desenvolvidas, mas eu quero te adiantar antes de nós entrarmos no conteúdo. Até mais!